Aviso: Ana é personagem representativa inspirada em relatos reais de fé. Esta história agrupa acontecimentos e imagens para contar como Deus agiu na vida de uma família da roça, sem pretender relatar fatos de uma única pessoa. Numa noite de chuva, com o lampião arremessando sombras contra a parede de taipa, Ana segurava uma pequena Bíblia de capa vermelha no colo e sentiu o coração apertar como nunca. Lá fora, o barro cantava sob o pisar da chuva, o vento puxava as folhas do milho e o lampião tremia. Ela abriu a Bíblia, pôs os dedos sobre as páginas amareladas e ouviu, não com os ouvidos, mas com a alma, uma promessa que não cabia no corpo. Há um Deus que vê, que cuida, que socorre. Aquelas palavras, simples como um nome chamado no escuro, seriam o fio que sustentaria toda a família. Ana nasceu e cresceu na roça. Conhecia o brilho do lampião como ninguém, os cheiros da terra, o som distante do cavalo na estrada de barro. Era acostumada às tradições da casa, às festas do padroeiro, às rezas na sala quando a doença a apertava, às conversas com o pai sobre como tudo devia ser feito, como sempre foi. Mas havia um inquietar no peito dela que a tradição não preenchia mais. Aos poucos, sentiu um chamado diferente, uma comunidade na direção da fé que ela estava começando a seguir. Viu nos encontros da congregação da CCB um convite para uma vida entregue, uma disciplina que falava ao íntimo. O choque veio como quem derruba um pote de leite no chão. O marido, Pedro, não entendia. O pai, seu Zé, desconfiava. Havia uma história de família que se repetia, e Ana sentia medo de romper aquilo. Havia a menina pequena, Lúcia, nos braços, com bochechas rosadas, e a pergunta que foi crescendo em sua boca: e se eu perder tudo por seguir esse caminho? Havia também o vício que corroía o fumegar do lar. Pedro fumava desde jovem, o cigarro era sua companhia nas noites longas, e o fumo tinha feito o coração dele falhar 2 vezes em sustos médicos que vinham e iam. Ana chorou noites inteiras ao lado do lampião, lendo salmos que pareciam feitos para aquele momento. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. As palavras do salmo vinham como um colchão para o medo. Ela sabia, no fundo, que a fé pedida pela congregação não era um ritual rápido, era entrega, era plantar, e plantar poderia significar perder colheitas, olhos fechados pela estrada, desentendimentos na mesa. O batismo, tema que dava tensão na família, tornou-se a pedra mais afiada. Ana acreditava, segundo sua nova convicção e o ensino da congregação, que o batismo era fruto de uma decisão consciente, um compromisso do adulto com o Senhor, e não algo para forçar no peito de uma criança que ainda não entendia. Seu posicionamento soava estranho para o restante da família. O sacerdote da cidade, homem respeitado e querido, olhou com carinho e preocupação. Ana falou com ele com respeito, dizendo que não queria menosprezar a fé dos outros, apenas agir conforme sua consciência e o que havia aprendido nas Escrituras. Ele respondeu com calma, oferecendo orações e aulas bíblicas sem rancor. Ana agradeceu e seguiu. Fique até o final para ouvir como Deus interveio na vida dela e da família e para orar conosco. Os dias que se seguiram foram de pequenos abalos e escolhas firmes. Ana começou a chegar mais cedo aos cultos, trazia na mesma bolsa a Bíblia vermelha e um pedaço de pão para repartir com alguém que estivesse mais necessitado. Passou a orar no terreiro, sentada entre as plantações de milho alto, com o lampião apagado e a lua tímida no céu. Ali, entre o cheiro da terra molhada e o zunido dos insetos, ela falava com Deus como quem pede água num campo seco, com simples pedidos, com lágrimas, com promessas de persistência. Senhor, não peço riqueza, peço fé firme para não abrir mão de ti por medo de perder alguém. E assim ela foi. O vício de Pedro foi uma ferida aberta na casa. Não falou de milagres fáceis. Houve discussões. Pedro dizia que o cigarro era uma companhia que ninguém podia tirar. Ana, com paciência, protelou acusações e escolheu interceder. Em voz baixa, na madrugada, quando o lampião já tinha diminuído, ela segurava a mão do marido e orava: Pai, ajuda meu homem, liberta-o do que o prende, dá-lhe coragem para largar o que o mata aos poucos.
Não era uma oração de fórmulas vazias, era súplica e serviço. Ela trouxe chá de ervas, conversou com o médico da cidade, marcou consultas, esteve ao lado dele quando as mãos tremiam para largar o vício. Ao mesmo tempo, a congregação, sem alarde, começou a orar por Pedro, uma rede de pessoas que, dia a dia, ofereciam um abraço, uma palavra, uma passagem bíblica recitada como aqueles remédios que acalentam. Enquanto essa batalha se desenrolava, o sertão foi provando sua outra faceta, a seca. Os poços da região, que há gerações abasteciam as comunidades, começaram a ceder. Primeiro foi um fio de água mais fraco, depois o barro seco nas paredes do poço. A chuva era o assunto nas portas das casas. As nuvens brincavam de vir e se escondiam. Ana e a família sentiram no corpo e na mesa a falta da água. Sem água, o milho murchava, o gado sofria. O medo de perder a plantação apertava como nó de corda. Foi então que a comunidade se juntou, não para um gesto espetacular, mas para cavar. Homens e mulheres, crianças com pás pequenas, cavaram um novo poço na beira da comunidade, onde se dizia que já havia água há tempos atrás. A voz dos homens coordenando o trabalho era prática: medir, cavar, reforçar. Ana ficou no canto, olhando as mãos calejadas suadas no cabo da pá, sentindo a terra cair como se fossem páginas que se viravam. A oração começou discreta, depois ganhou corpo. Pessoas se ajoelharam nas beiras do poço e, entre as preces, Ana levou a Bíblia vermelha, tocou o cabo da pá e disse: Senhor, se tu és a fonte, venha a tua água, não por ostentação, mas porque precisamos do pão de cada dia. Mostra a tua providência. E cada voz era uma gota na mesma canção. Os vizinhos duvidaram, alguns riram, achando que aquilo era utopia de quem não sabia do trabalho que dava poço raso. Outros, mais cautelosos, seguiam ajudando apenas por solidariedade. O dia virou tarde e a máquina improvisada, feita com cordas, barro e fé, continuou a cavar. Quando o cansaço apertou e a esperança parecia estar se esvaindo, alguém notou um som sutil: água. Não era um jorro alto, mas o primeiro som de água insinuando-se na profundidade. Uma mão mergulhou com cuidado e trouxe um recipiente. A água lavou a mão, lavou a cara de quem estava ali e abriu um riso no rosto cansado de Pedro. O barulho da água cheia ecoou. Alguém soltou glória a Deus em voz alta, e a palavra se espalhou como pólvora santa. Não se tratou de espetáculo, tratou-se de sustento vindo numa hora em que a colheita pendia pela ponta do fio. Aquela água foi usada para dar de beber ao animal, para cozinhar, para matar a sede das crianças. Para Ana, foi confirmação ministerial de que Deus cuida também do pequeno e do grande, do físico e do espiritual. Para a família, foi um sinal concreto de que perseverar na fé não era sinônimo de obstinação cega, mas de confiar no cuidado divino no trabalho diário. O Senhor provê, disseram muitos com as mãos sujas e o olhar molhado. E assim, enquanto o som da água alegrava o povo, Ana sentiu a fé crescer de um jeito que palavras não explicavam. Era como se a terra, antes dura, abrisse espaço para a promessa que ela guardava. Mas havia outro teste ainda maior: Lúcia, a menina. Um dia, a febre subiu forte e rápida. O rosto diminuiu, os olhos ficaram fundos e a respiração, que antes vinha fácil, tornou-se um fio. No breve percurso até a cidade, o coração do marido deu sinais de cansaço e a família se viu no hospital, com médicos apressados. O diagnóstico inicial foi sombrio, precisavam de cuidados intensivos. O tempo, naquele momento, corria como água por entre os dedos. Ana olhou para a mão da filha, tão pequena, e sentiu um frio que atravessou o corpo. Eles disseram que a criança tinha 20 minutos, lembraria depois alguém da congregação. Ninguém sabia quantas lágrimas cabiam num corpo, mas a comunidade sabia se ajoelhar. A igreja veio, pessoas chegaram com pressa, algumas com lenços, outras com uma coragem silenciosa. A irmã mais velha da congregação trouxe óleo, o pastor trouxe uma Bíblia. Um punhado de irmãos trouxe lembranças de quem já tinha passado pelo mesmo. Numa sala de espera mal iluminada, as vozes começaram a se unir, leituras de João, lembranças de Salmos. João 3,16 ecoou como um lembrete do amor que sustém a dádiva da vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Não era lição teológica, era braço estendido.
Ana segurou a mão da filha e, com o coração desfeito e cheio ao mesmo tempo, falou com Deus com todas as palavras que aprendeu no faturar do dia a dia. Senhor Jesus, não te peço grande discurso, peço vida, peço que tu cubras a Lúcia com teu cuidado. Se é da tua vontade, cura, se não for, dá-nos paz, mas que a tua presença seja tão real como o lampião na nossa sala. Não prometeu nada a troco do milagre, prometeu fé. E a congregação orou em voz alta, com os olhos molhados e as mãos juntas. A recuperação não foi instantânea como nos filmes. Foi feita em passos silenciosos. Uma respiração mais firme, um sinal de cor nas bochechas, uma melhora que apareceu devagar, como o sol saindo por trás da serra. O médico, com cuidado profissional, disse que a resposta foi surpreendente e que a criança reagiu bem ao tratamento. Para a família, aquilo foi mais que um resultado clínico, foi um sinal de esperança. Quando Lúcia abriu os olhos e sorriu, o choro foi coletivo. Glória a Deus! Exclamaram muitos, e a frase ganhou força como lâmpada acesa na noite. Esses sinais, o poço com água e a vida restaurada da criança, foram pontos de virada que não se resumiam a eventos isolados. Eles foram catalisadores de mudança no coração da família. Pedro, que acompanhara de perto cada obstáculo e havia sentido a mão de Ana estendida em noites de medo, começou a rever sua vida. Não foi uma conversão de cinema, de um dia para o outro. Foi feita de pequenas rendições. Primeiro, deixar o cigarro à mesa e não acender na frente da esposa. Depois, aceitar uma oração na mão, com os lábios tremendo. Quando viu a água sair do poço e as mãos sujas de esperança, Pedro deixou de lado a incredulidade que o empurrava para longe. Passo a passo, ele começou a se abrir para o testemunho que não exigia gritos, mas serviço. O pai de Ana, seu Zé, homem onde a tradição pesava como herança, observou a transformação com os olhos que aprenderam a medir o homem pela capina feita e pela honestidade do trabalho. Ele não cedeu por imposição, cedeu pelo ver. Viu a filha persistir, viu a água jorrar, viu a neta sorrir de novo, e sua resistência foi amolecendo como barro molhado. A conversão, quando veio, foi lenta e humilde. Ele veio à igreja não para desfazer o passado, mas para aprender a viver o presente que brotava. A família inteira viveu uma convergência tranquila, cada um no seu tempo, sem pressa de transformar o outro, mas sempre com o exemplo do exemplo. Em todo esse percurso, Ana aprendeu a lição difícil de que fé verdadeira não impõe, mas chama. Ela poderia ter forçado o batismo da filha, apelado à pressão familiar, criado um choque que libertaria uma derrota. Em vez disso, escolheu o caminho do amor paciente. Explicou sua convicção sobre o batismo, falou das escrituras que lhe ensinavam a importância da fé consciente, ouviu o outro sem menosprezar. Essa forma de agir mudou gente ao seu redor, porque convite e exemplo tocam mais profundamente do que ordens. Houve momentos de recaída também. Pedro vacilou e voltou a acender um cigarro em frente à mesa. Alguém da família fez comentário ácido. Uma chuva que havia prometido chegar fugiu. Mas Ana se manteve em oração prática. Levou comida a quem precisava, lavou roupa para vizinhos, visitou doentes e, sobretudo, continuou a ser a presença que traduzia o amor que pregava. A congregação, sem holofotes, continuou ao lado, oferecendo cuidados que se mediam em pão partilhado, em conselho sábio, em oração fervorosa. Os milagres que aconteceram na vida de Ana e da família não foram cheques em branco de garantia. Eles foram confirmações, lembretes da fidelidade divina e convites para perseverar. Ana não transformou aquilo em fórmula, ora sim e isso acontecerá. Ela contava a história de forma honesta, lembrando que houve noites em que a fé quase morreu, que houve dias de rancor, que houve dúvidas que precisaram ser acolhidas e examinadas. E foi essa honestidade que fez sua palavra ressoar na congregação e na comunidade rural. Uma fé que enfrenta, que se mantém humilde e que se alegra junto com os outros. Com o tempo, a casa deles ganhou nova rotina. Havia dia para estudo bíblico no alpendre com o cheiro de café fresco. Havia dia para conserto da cerca. Havia, acima de tudo, respeito pela caminhada de cada um. Lúcia cresceu e, quando chegou à idade de entender, os pais conversaram com ela sobre o batismo. Não foi um momento de imposição, foi um convite.
E quando Lúcia decidiu por si mesma diante da congregação dizer que queria ser batizada, foi uma escolha que trouxe lágrimas aos olhos de Ana, mais por gratidão do que por vitória. Foi a confirmação de que um amor paciente e uma fé prática mudam gerações. João 3 e os salmos que Ana lia no lampião estavam entrelaçados à história da família, ensinavam sobre amor, sobre cuidado e sobre uma esperança que pega a vida humana em suas fragilidades. Os vizinhos começaram a crer também, não porque Ana ganhou debates, mas porque sua vida era testemunho. Alguns foram aos cultos, outros só escutavam às portas. O padre, que antes olhava com cautela, passou a trocar palavras e orações, mantendo respeito por caminhos diferentes. Ana aprendeu a conviver com o pluralismo de fé do seu chão. Sabia que não cabia a ela anular a fé de ninguém, mas divulgar o que acreditava com mansidão. E nas noites mais silenciosas, quando o lampião já tinha só uma chama e o milho cochilava, Ana sentava e fazia duas coisas: agradecia e lembrava do cuidado. Dizia um simples "Obrigado, Senhor", e sentia com clareza que a fé não era uma bandeira, mas uma casa onde se podia entrar e sair com a paz de saber que não estava sozinha. Ela também guardava histórias das quais não se envergonhava, às vezes em que duvidou, às vezes em que falhou e às vezes em que foi consolada por uma voz que veio de longe e que se chamava de irmão. Chegou o tempo de olhar para trás e contar o que havia mudado. Não era uma narrativa de perfeição, era a história de um povo que decidiu persistir. Ana se tornou, na comunidade, uma ponte, não para impor, mas para aproximar. Servia à mesa, levava remédio às senhoras doentes, rezava com os que sofriam, e quando a saudade apertava, lembrava do primeiro lampião e de como a voz interna havia começado a falar. Não negava as lutas, confessava-as e usava-as como cimento para outras casas. Antes de encerrar, irmãos, quero orar com vocês. Um momento curto, assim como Ana fazia no alpendre ao cair da tarde. Senhor, Pai amado, nós te agradecemos por cada vida que encontra refúgio em Ti. Obrigado pelas mãos que trabalham, pelas águas que surgem quando tudo parece seco, pelas crianças que recuperam a saúde. Dá-nos coragem para seguir com paciência, sabedoria para não impor a fé, amor para alcançar quem está distante. Abençoa cada lar que ouve esta história. Que tua presença seja real, como a água que jorrou no poço, como a mão que pegou a criança no hospital. Em nome de Jesus, amém. Se esta história falou ao seu coração, compartilhe um testemunho nos comentários ou procure uma congregação local para orar junto. Muitas vezes, a fé cresce quando é partilhada. Que a paz do Senhor esteja com você e com sua família. Glória a Deus.